Respondendo aí, ó. Agora vamos responder aí ao Trails of Cold Steel. Só que, cara, eu confundi o nome desse jogo, porque pra mim o outro era Trails in the Sky. Então eu vou chamar esse jogo de Trails of Cold Sky, Trails in the Steel, Trails of Steel Sky, Trails of Sky Steel. Então, assim, Trails of Sky Cold. Cara, então, pra mim tá complicado, assim, de eventualmente, às vezes, tentar lembrar os nomes direito, né? Porque, de certa forma, é meio tudo ali. Inclusive, é o mesmo continente, né? Só que são países diferentes, né? Então, os jogos têm histórias próximas, só que em países diferentes, mais ou menos ali até nas mesmas épocas e tal. Inclusive, seguindo aí uma franquia até mais ou menos já acho que um pouco antiga, não sei se ela deriva já desde o Super Nintendo ou do Play 1, que é o tal do The Legend of Heroes, né? The Legend of Heroes. E, só que daí, a partir de um certo momento, não sei se eventualmente muda a história, eles fazem um reboot, só que o reboot daí tem um subtítulo. Então daí seria o Trails in the Sky, o Cold Steel. Eu já não tô lembrando os nomes, tá? A confusão que vai dar isso daí. E daí. Mas eu acho que é no Trails in the Sky que daí eles rompem o Trails in the Sky 1, que é o reboot mesmo. Ah, dessa série Legend of Heroes, mas aí com subtítulo. Agora com subtítulo, depois tem 2 pontos e subtítulo. Eu acho que é alguma coisa assim, posso estar errado, não sei se é o certo. Se o Trails in the Sky vai eventualmente seguir algum evento anterior dessa mesma franquia, né? Do que seria o Legend of Heroes normalzão, sem subtítulo, eu acho. De repente os outros têm subtítulo, mas é outra coisa, também não sei. Enfim. E no Trails in the Sky vem lá, o cara diz assim, uma determinada personagem, inclusive jogável, e ela diz assim, não sei se ela está se referindo à voluntariada, ela pega e responde assim, em relação ao voluntariado que eu faço. Não, mas então antes, porque tem um momento que nós somos voluntários no jogo, e daí o cara pega e responde assim, cara, então você considere antes quando e para quem você voluntaria. Então, o quando que é o problema. Porque o quando, cara, nos momentos que eventualmente eu fiz é porque eu precisava. Então, quando eu digo que o problema é maior, o outro tema também é problemático, a questão do pra quem. Mas o quando, cara, principalmente nos momentos que eu precisei da minha vida, é o que tinha para fazer, assim. Então, tipo, quando é um elemento muito importante. E quando não deu, também eventualmente isso foi ponderado. Mesmo inclusive quando foi provocado para voltar a fazer atividade e tal, mas não é uma coisa que estava fora do meu radar, mas também foi algo aí pensado e algo que foi tentado e executado, independente. Mas mesmo antes, quando eu fazia mais voluntariado lá, quando é o que dava, né? Quando os momentos que eu estava meio mal mental é atividade. Mal mental no sentido de confiança, né? Mas é o que tinha para fazer e o que eu precisava ou pelo menos achei que era o que precisava, e como a minha, não só a minha vontade, mas a minha mente estava dizendo que isso era o importante para eventualmente superar determinadas situações da minha vida, justamente o quando foi cabível. Inclusive, eu acho que poderia, na verdade, ter sido feito antes, né? Mas, de qualquer forma, em algum momento, ali próximo ao momento em que eu iniciei o voluntariado, ou as minhas atividades voluntárias, em quaisquer das instituições que eu tenha trabalhado, seja igreja, seja fora dela, seja em algo de outra religião, foi algo que eu entendo necessário. Pode, de alguma forma, caracterizar, principalmente se foi de outra religião, caracterizar até algum pecado, alguma coisa, mas, em termos de eu achar que aquilo era necessário naquele momento, o quando não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir o quando. Então, nem tem muito o que falar, na verdade, a esse respeito. A bem da verdade. Então, primeiro, sempre foi nos momentos em que eu precisei do voluntariado na minha vida, né? Ou entendi dessa forma, né? Então você vai de acordo com aquilo que é o entendimento que você tem naquele momento. Então esse quando nem é um comentário muito plausível de se fazer. Foi justamente quando eu tive dificuldade e nos momentos em que eu estava talvez com uma dificuldade menor, também ajudou. Também ajudou. Também era um momento de às vezes um momento só de dúvida e só de alguma resignação. Não estou falando necessariamente em algo não tão recente já agora, mas em algo um pouco mais recente, no sentido de 2019, 2020, em que já inicia, de certa forma, um outro período de resignação, mas mesmo antes, né?
nos momentos em que eu não estava tipo, resignado necessariamente por tristeza, mas apenas por dúvida, não havia necessariamente acusação contra mim, mas eventualmente eu mesmo em outros momentos de alegria, mas justamente para a questão da administração da vida, o voluntariado foi essencial em determinados momentos. Para o bem e para o mal, né? Seja em momentos bons e momentos ruins, o voluntariado foi ajuda para administrar os momentos bons e também para gerenciar, administrar os momentos ruins. O voluntariado ajudou, tá? Quando aqui é meio fora de questão, pelo menos daquilo que eu verifico. Eu vi um outro comentário também no em relação, não sei se estavam falando de mim, em relação a uma moça que trabalha lá nos locais de uma instituição de ensino do jogo, que eventualmente também há a separação de classe social, então há os nobres e os alunos comuns e os alunos nobres. Então os alunos nobres eventualmente são os mais alugadinhos. E daí diz que uma das senhoras que trabalha nessa instituição, eventualmente trabalhando na cafeteria, alguma coisa, já tinha trabalhado em outras casas de gente, vamos dizer, rica, e daí sabia mais ou menos tratar com as pessoas e chamam essas pessoas, para mim são pessoas fofas. Não, tudo bem, pô. Se de alguma forma isso se refere à minha pessoa, no sentido de ser fofo, tudo bem, você pode até ser fofo, eventualmente seria um elogio. Sim, mas eu nunca tentei me diferenciar por isso, né? E outra, é onde eu ia querer chegar. Que ela eventualmente saberia lidar com nobres e ela ganharia as discussões. Espera aí. Bom, primeiro eu não compito, né? Segundo, se eu sou nobre, poxa, vocês me colocam num padrão acima, né? Eu não me considero nobre. Terceiro, não, eu acho os meus argumentos, por aquilo que eventualmente eu estou pesquisando ultimamente, os meus argumentos batem mais que os de vocês. Em relação às pesquisas que eu estou tendo em relação, principalmente a esse último tema que é a reabertura que o pessoal fez em relação à questão da dúvida, porque eu não fiz, em relação ao argumento da dúvida, só para provocar e tal, não, as minhas pesquisas veem que na verdade eu tenho razão. As minhas pesquisas vêm mostrando justamente isso, então não vejo esse ganhar a discussão que vocês estão falando, acho que está fake, né? Então, é isso em relação a esses argumentos. Bom, acho que o argumento específico sobre a questão da dúvida, talvez eu também expliquei outras coisas em outros vídeos. Bom, então fica isso por aí e valeu!